Boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que eu não sei o que eu estou fazendo em cima desse palco, porque, dadas as histórias que já passaram aqui, eu sou um cara qualquer. Eu sou o coxinha da história, né? Eu sou o corporativo que está aqui representando a empresa, uma das que está no logo ali, ainda bem, né? E eu vim contar um pouco da minha história, desse cara qualquer aí, né? Como o Marcel falou, eu sou o João, eu sou gerente de operações de vendas do LinkedIn para a América Latina e eu sou líder regional do Alterin, que é o nosso grupo de afinidade LGBT. Não é isso. Na verdade, eu sou o João, eu sou filho do César e da Solange, eu sou o caçula do Pedro e da Letícia, nascido no Rio, para quem não conseguiu perceber ainda o sotaque. Dia 19 de maio de 1986, 31 anos e alguns meses aí. E como grande parte dos cariocas de classe média, nasci, tive uma infância com família, estruturada. É o outro lado da moeda de muitas das histórias que passaram aqui em cima hoje, né? Essas são duas maneiras muito diferentes de ter uma história, né? O João do LinkedIn, o João filho do César e da Solange. E que, curiosamente, nenhuma delas é o que eu quero contar aqui hoje, né? Hoje eu sou o João, gay, convicto, que agora em janeiro desse ano vai completar 15 anos de história. E esse aniversário que eu vou fazer agora em janeiro é tão importante quanto aquele que eu faço todo 19 de maio. Quem aqui não lembra o momento, o dia, a situação, a hora em que você acordou para o fato de que você tinha essa identidade, orientação sexual, essa sua sexualidade, né? No começo é meio parecido, né? Tem umas brincadeiras na infância, uns descobrimentos na adolescência, e à medida que a sexualidade vai aparecendo, vem com ela medo, insegurança, dúvida, repressão. No meu caso, ela veio na forma de isolamento, e eu assumi o papel do bom menino muito cedo. Eu era bom aluno, bom filho, bom atleta, eu era bom, era média, né? Era aquilo que estava ali, mais ou menos, assim. E por quê? Porque eu não podia aparecer, né? Eu tinha esse grande defeito, esse grande problema que eu tinha que sumir, né? Eu tinha que estar no meio de tantos outros e desaparecer no meio da multidão para ninguém descobrir essa falha tão grave que eu tinha na minha vida. E aí a vida vai passando, né? Com 16 anos você descobre, vão vindo namorados, desde os 16 anos, né? Então não teve muito tempo de namoradas. E vai ficando cada vez mais difícil se esconder, fugir, sumir, né? E aí a única solução é fugir. Com 21 anos eu peguei minhas malas, me formei o mais rápido possível e corri para São Paulo, né? Tinha sido aprovado num programa de trainee de um grande banco nacional, que, como vocês podem imaginar, estava longe de ser o melhor lugar para um gay enrustido florescer, né? Mas estava lá. Cheguei aqui no meio de 19 trainees, todos com a personalidade bastante forte, e aquele João, bom menino, atacou de novo. Escondendo metade do que eu era, da minha personalidade, não tinha como ser criativo, não tinha como ser espontâneo, e aí não tinha como dar resultado, como ter desempenho, e, de novo, o João ia subindo na média. E foi aí, no meio dessa confusão de trabalho, de vida pessoal, de mudança para São Paulo, de mundo gay, que a vida deu aquela chacoalhada, né? Para a gente acordar e lembrar que não é tudo tão simples assim. Esse cara aí é o Dr. César, meu pai. 2 anos antes ele tinha sido diagnosticado com câncer e ele tinha acabado de entrar em estado terminal. Foram alguns anos de muita luta, alguns meses na cama, entre a casa e o hospital, até que ele faleceu. Eu fui para o Rio, né, dar apoio para minha mãe, para minha família, me despedi dele. Minha tia e irmã dele está aqui hoje na plateia, acabando de chorar. E eu fui, dei o apoio, fiquei o tempo que eu pude ficar no Rio e voltei para São Paulo, para o convívio dos meus amigos trainees. E contei a notícia, né? Puta, olha, meu pai faleceu. E eles ficaram chocados. Nenhum deles tinha a menor ideia de que meu pai estava doente, ainda mais em estado terminal, prestes a falecer. E aí quem ficou chocado fui eu, né? Como assim eu estava me relacionando e construindo relacionamentos com aquelas pessoas há mais de um ano, todos os dias,
E elas não faziam ideia de que eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida. Um momento cheio de aprendizado, cheio de vivências, mas com muito, muito sofrimento. E aí, quando você deixa isso tudo passar, você vai ficando assim, sozinho, vazio, né? A solidão e o isolamento que eu tinha desde criança estavam aí, negros, absolutamente sozinhos. E aí era de acordar, né? Porque eu, com 23 anos, meu pai morreu, eu num emprego que não me satisfazia, numa vida que eu não queria estar, e eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer, né? Como a maioria de nós, aos 23 anos. E foi aí que um dia, no meio desse desespero, deitado na cama com o meu namorado da época, ele falou, e se a gente fugisse disso tudo e fosse morar fora? Eu olhei para ele e falei, putz, acho incrível, mas qual a chance? Basicamente, a empresa que ele trabalhava tinha um programa de levar seus funcionários a fazer mestrados no exterior, e ele daria mais ou menos 1 ano. A ideia era a gente fazer o curso juntos. Para quem não sabe, o processo de inscrição nesse tipo de mestrado, nesse curso, é uma maratona, né? Tem o mapeamento do perfil, você faz redações sobre a sua vida profissional, sobre seus planos, entrevistas, provas de inglês, de lógica, cartas de recomendação, enfim, uma maratona, né? E eu continuava sem ter a menor ideia de que dava para passar, mas a ideia era boa demais para a gente deixar rolar. E foi aí que, pela primeira vez na vida, eu tomei a decisão de trazer o João gay para a vida profissional. Já no processo de inscrição, eu dizia não só que eu era gay, mas que eu estava aplicando junto com o meu namorado na época. Para o meu choque, em março de 2010, a gente recebeu a aprovação para a New York University, como o Marcel comentou aqui. E minha vida estava mudando bastante daquele João que tinha perdido o pai 1 ano antes para o cara que estava indo para Nova York se formar, né? E não era a única surpresa que aquele ano ia me reservar, né? 2 meses depois, meu namorado me propôs em namoro, me propôs em casamento. E a gente estava junto há quase 3 anos, sem nunca ter tido nenhuma briga, e indo morar junto em Nova York, né? Acho que era a hora de declarar nosso amor para o mundo. E aí, aliança no dedo, sonho na cabeça, mais uma vez entrei no avião e fui em busca da minha liberdade, né? E chegando lá, o ambiente que eu encontrei não podia ter sido mais incrível, né? Para quem não conhece as universidades americanas, você trabalha com prêmios Nobel, você tem acesso a toda a comunidade profissional e corporativa dos Estados Unidos, você tem acesso a pessoas de mais de 40 nacionalidades na minha turma. Basicamente, você consegue se desenvolver no que você quiser. No mercado corporativo, no meio social, no entretenimento, em cultura. E foi a primeira vez aí que eu comecei a trabalhar nas questões LGBT, né? Eu virei membro do comitê do Outclass, que era o grupo de afinidade dentro da faculdade para professores e alunos. E eu trabalhava junto com o time de recrutamento da faculdade para trazer novos talentos LGBT também lá para dentro, né? E foi nessa época também que eu conheci a estrutura e todo o mundo que existia nos Estados Unidos para conferências desse tipo, né? O Reaching Out, que hoje em dia já está no Brasil há 3 anos, lá em 2010 já contava com mais de 50 patrocinadores e mais de 1.000 participantes. E chegar lá e ver o tamanho da máquina que existia, focada, envolvida e investida no mundo LGBT profissional, corporativo e de oportunidades, foi extremamente transformador. Eu estou muito feliz hoje de estar podendo aqui passar um pouco da sensação do que eu senti quando eu ouvi as falas que foram proferidas lá, né? Bom, passaram 2 anos, era hora de eu voltar para o Brasil, né? Eu tinha uma oferta de trabalho na Bain Company, que, quem para não conhece, é uma das maiores consultorias de estratégia do mundo. Ou seja, eu passaria todos os meus dias em salas com diretores e CEOs de grandes empresas que, novamente, não são exatamente o público mais receptivo para um jovem de 28 anos LGBT, né? E eu tinha opção. Eu queria voltar para o armário ou eu queria voltar sendo João, trazendo tudo que eu tinha aprendido em Nova York para o que eu poderia ver aqui. E eu decidi que eu ia voltar sendo João. Desde o processo seletivo, em todas as entrevistas, eu já fui bastante transparente, bastante claro sobre a minha orientação sexual. Os entrevistadores viam minha aliança e perguntavam, a sua esposa faz o quê? E eu, com naturalidade, respondia, não, meu marido, ele faz X.
E aí que me surpreendeu, porque a resposta do entrevistador do outro lado foi sempre totalmente neutra. E aí eu percebi que a BEM era um lugar onde ia ser respeitado pelo meu trabalho, não pela orientação sexual. E mais que isso, eu percebi que quando eu tratava a minha orientação sexual e a minha vida com naturalidade, as outras pessoas também reagiam com a mesma naturalidade. E foram 2 anos na BEM, passando por dezenas de clientes, culturas, empresas, pessoas diferentes, né, trabalhando no cliente, e eu aprendi a valorizar muito o que eu tinha dentro da minha empresa, que era a possibilidade de ser o João que eu era, e de trabalhar em prol de que isso se estendesse a outras pessoas. 2 meses depois de eu me despedir da BEM, eu me despedi também do meu casamento. Coisas da vida levaram a gente para caminhos diferentes, mas efetivamente eu fui de estar num relacionamento de 7 anos, trabalhando em umas empresas mais respeitadas no mundo no ramo em que eu estava, a não ter nada. Era basicamente eu e 2 malas. Eu saí da BEM por muitas coisas da vida, não era exatamente o que eu queria fazer, e conversando com headhunters, coaches, fazendo terapia, falando com amigos, eu vi que eu estava longe de estar sozinho e não sabia o que eu queria fazer. Mas também não dava mais para ficar num lugar que não era o que eu queria fazer. O que eu não queria, eu já sabia. E aí eu parti em rumo a encontrar a minha vida, né? Acho que eu não estava tão perdido assim. Mas era bem por aí, né? Eu não tinha casa, eu não tinha emprego, eu não tinha mais um relacionamento. No intervalo de 8 meses, eu morei em 6 ou 7 casas diferentes, entre amigos, parentes, Rio, São Paulo, enquanto eu procurava me achar. E aí foi um dia, conversando com um amigo, que ele, depois de ter feito centenas de entrevistas e conversado com outra centena de pessoas, que ele virou para mim e falou: João, só vai funcionar quando você achar um que você queira muito. E isso ficou na minha cabeça, né? Em todas essas centenas de entrevistas, eu estava sempre muito claro para todo mundo que eu era gay. De uma maneira ou de outra, com naturalidade, eu tentava deixar isso muito claro. Eu saí de alguns processos seletivos no meio, eu cheguei até a declinar uma oferta de emprego, apesar de eu estar 8 meses sem trabalhar, porque a empresa não tinha uma política clara e definida sobre diversidade. Quando eu efetivamente encontrei um lugar onde eu me sentia à vontade, tudo fez sentido. E eu tinha encontrado um lugar que eu realmente queria muito. Esse lugar era o LinkedIn, que é onde eu tenho a sorte de estar hoje. A missão não era nada fácil. Eu estava vindo lançar a nova divisão deles, a mais nova divisão global deles aqui no Brasil, não existia ainda na América Latina. Ou seja, era eu sentado entre o elevador e o nosso CEO, com um corredor do lado. Esse corredor passava para a copa da empresa. Ou seja, 100% das pessoas passavam por mim o dia inteiro. E o que eu fiquei muito impressionado é que 100% dessas pessoas paravam, falavam comigo e diziam quão empolgadas elas estavam de eu estar ali, de eu estar trazendo ali as soluções de venda para dentro do LinkedIn. E eu nunca imaginei que estar chegando sozinho numa empresa nova, só eu ia ter recebido com tanto calor, né, com tanto afeto. E 1 mês depois de eu começar lá, o Alterin, o grupo que eu estou representando aqui hoje, foi lançado no Brasil. Ele já existia globalmente. E eu não tive dúvida, era o primeiro voluntário subindo na escada, pendurando o balãozinho de cor de arco-íris, com 1 mês de empresa. Bom, passou mais ou menos 1 ano desse tempo e as soluções de venda cresciam bem. Eu estava trabalhando com operações, com marketing, com um time de pré-vendas respondendo para mim. Mas do lado da diversidade, do Alterin, pouca coisa eu tinha feito. E foi aí que, mais uma vez, numa conversa dessas com um amigo, ele perguntou: e aí, como é que está lá no LinkedIn? E eu contando, né, da vida e tal. Ele: mas como é ser gay lá? Porque eu ouvi dizer que é super fechado. E eu falei: ué, como assim? Alguém que está lá dentro, no mesmo lugar que eu, todos os dias, há mais de 1 ano, tem uma experiência tão diametralmente oposta à situação de inclusão, de aceitação e de diversidade que eu estou exposto. Eu falei: não é possível. Foi aí que eu resolvi assumir o grupo, trabalhar com a liderança, e uma das primeiras coisas que a gente fez foi se unir ao Google, ao Facebook, ao Uber e à IBM no LGBT Tech.
E a ideia de trazer boas práticas de diversidade de empresas de tecnologia globais para o Brasil era exatamente o que eu queria fazer no LinkedIn. Não queria mais que tivesse ninguém ali com medo de ser aceito, com medo de ser quem ele era, matando parte da personalidade da pessoa para estar ali. E aí tiveram 2 LGBT Techs em 2016, a gente fez uma série de eventos dentro do LinkedIn, até que a gente conseguiu convencer a liderança aqui na América Latina de que esse era um tema fundamental. E a gente conseguiu que em 2017 fosse um ano foco de LGBT como tema de diversidade aqui na América Latina. Era o primeiro passo para a gente começar a ter um diálogo, começar a estar junto e começar a trazer esse papo para dentro e para fora do LinkedIn, né? O ápice disso veio agora no mês do Orgulho Gay, em junho, que a gente conseguiu quebrar uma série de tabus e trazer tanto a vida gay para dentro do escritório, quanto levar o escritório para o mundo. Né? A gente trouxe uma drag queen, a Penelope Jean, maravilhosa, para fazer uma performance lá no escritório. A gente levou o LinkedIn, sua bandeira, para o meio da Paulista, na parada gay. E a gente levou também a mensagem e a discussão do tema para dentro do produto. Né? A temática gay está muito presente nas redes sociais, nas mídias, etc. No mundo corporativo, ela ainda é um belo de um tabu. E o LinkedIn, como rede social profissional, está muito especificamente posicionada para trazer essa discussão. Foi a primeira vez que a gente lançou uma campanha aqui no Brasil e ela foi replicada para o mundo inteiro no LinkedIn. Essa campanha, #ProudAtWork, não sei se alguém aqui participou, ouviu ou leu alguma coisa, ela teve mais de 2 milhões de impressões no Twitter e no Facebook e dezenas de milhares de views dos posts de funcionários e influenciadores dentro do LinkedIn. O meu post, especificamente, que foi o que lançou a campanha, rendeu um texto em português e inglês e mais de 15 mil visualizações. Eu recebi um e-mail do COO, que é o chefe do meu chefe da empresa, me parabenizando pela iniciativa. E por quê? Porque eu era gay. Porque eu assumi que eu era gay, vesti a camisa e fui para o mundo. Eu sei que isso não é fácil de fazer, não é fácil para todo mundo, tem muita gente aqui que tem uma história muito diferente da minha, mas eu estava fazendo e eu estava conseguindo justamente pelo fato de ser gay, que não é nada perto do que eu imaginava sendo o bom menino. E as soluções de vendas? Né? As soluções de vendas, nesse meio tempo, saiu de ser só eu, para ser mais de 40 pessoas, com clientes no Brasil e mais uma dúzia de países da América Latina. E em janeiro desse ano, eu tive a sorte, de receber um prêmio de Business Partner of the Year de 2 dos maiores executivos do LinkedIn globalmente. É minha tia. E, mais uma vez, eu jamais teria feito isso sendo bom menino, né? Sumindo na média, me escondendo atrás das amarras, das dúvidas, de seja lá o que fosse. Eu tenho só mais o último slide, já sei que já acabou. Trazer para dentro da minha vida e de quem eu era profissional e pessoal, tudo que eu era, todos aqueles Joãos que eu fui ao longo da minha vida, era fundamental para eu conseguir chegar aqui nos 15 mil visualizações e o e-mail do COO e receber o prêmio em mãos do vice-presidente, né? E aí, para encerrar mesmo, eu queria deixar vocês com essa última frase aqui, que é uma frase do Jung, que basicamente ela quer dizer que não importa o quanto você estude, aprenda, domine tudo e todos, enquanto você não for você, uma pessoa completa, e estiver pronto para se abrir, se desnudar, você não vai conseguir construir relacionamentos sólidos, estar junto de outra pessoa e mostrar realmente quem você é, quem você quer ser, né? Hoje o dia está dedicado a mostrar, a tirar da invisibilidade histórias extraordinárias. Todos que passaram aqui pelo palco e estão aí na plateia, de alguma forma puseram suas almas humanas aqui à prova e à risca. E eu queria deixar um pedido para todo mundo aqui que façam isso, que tragam suas almas humanas para todo relacionamento que você tenha com outras almas humanas. E eu espero que daqui para frente vocês pensem um pouquinho nessa frase, nessa palestra, e que a minha história tenha inspirado vocês a ser almas humanas. Obrigado.